Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse domingo, 11 de agosto. Agora na Espanha, meio-dia e 19. No Brasil, 7h19 da manhã. Gente, a BTC está acumulando numa cunha e que está ameaçando promover um rompimento, uma fuga ascendente. A gente, na verdade, está travado nessa congestão. A congestão subsequente está entre 64 e 66, que é exatamente o patamar da upper da banda de VWAP mensal. Se a gente sair agora dali do 15 minutos para 6 horas, a upper da banda de VWAP mensal está exatamente nessa congestão aqui, que seria a nossa próxima resistência. Nesse momento, a gente está tentando se livrar do patamar da VWAP mensal do mês passado, do mês 7, que é o que está travando e que se confunde com a média móvel de 200 períodos no diário, a MM200. Se romper, a gente vai buscar 64, entre 64 e 66. Se romper esse patamar, a gente vai para 70 mil dólares. Aí, meus amigos, em 70 mil dólares, se houver um rompimento, os senhores já sabem, só para em 73,777 e aí depois é chapéu pro palhaço. A BTC vai buscar 100 mil dólares. Aqui no gráfico semanal, essa visualização é muito mais clara. Inclusive, o nosso corpo real vendedor dessa semana vai encerrar a plotagem, o desenho dele agora na virada da VWAP semanal de domingo para segunda, em poucas horas. E ontem, na análise de ontem, eu reportei que a gente precisaria ficar ligeiramente acima de 61 mil dólares para pontificar o desenho de um martelo, que é um padrão do encerramento de uma pernada corretiva. Tá virando um martelinho perfeito. O pavio inferior longo nada mais é do que a faixa de rejeição do preço pelo mercado nesse patamar. E a cabeça curta, quanto mais curta, mais efetiva é essa formatação gráfica. Isso aqui fatalmente vai levar o preço em direção a 100 mil dólares. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Tem até uma reportagem muito interessante hoje na Daily Hold. Um antigo criptocético, Preston Pitch, ele afirma que o crescimento do mundo cripto não é linear, é algo exponencial, como ele nunca viu. É mais agressivo do que o crescimento de big techs como Facebook e a Amazon. Segundo ele, vem uma pernada impulsiva muito agressiva para o mundo cripto. Por isso eu insisto com os senhores que o que vem por aí não tem precedente, já que o mundo TradeFi está tokenizando os seus ativos no ambiente da Web3. Inclusive, um conhecido meu que chegou no pico do ciclo anterior, ele lá no ciclo anterior de 2020 e 2021, ele chegou a acumular mais de 7 milhões de euros, mas acabou terminando com bem menos. Ele vendeu uma casa ali por 2019 e botou em BNB. Ele me perguntou qual seria o ativo criptográfico em que ele poderia se expor. Eu reportei que a BNB estava criando um espelho da rede ETH, que foi a BSC. Lembrando que a BNB, quando surgiu, vou até botar no gráfico da BNB aqui, ó. A BNB, quando surgiu, ela operava somente a BNB Beacon Chain. Não operava esse espelho que eles criaram da rede ETH, que é a BNB Binance Smart Chain, que foi criado aqui em 2019. Então, nessa época, uma BNB estava em torno de 4, 5 dólares. Foi quando ele vendeu um imóvel aqui na Espanha e botou uma parte da grana, ele recebeu ali uns 500 mil euros, e chegou a ter um saldo ali acima de 7 milhões de euros. Só que ele teve um retorno quase vezes 200, né? Saiu de 4, 5 dólares para 691 dólares. Só que a ganância é como uma droga. Ele ficava olhando para o saldo que ele já teve, mas quando ele efetivamente saiu, ele tinha menos de 5 milhões de euros e depois ficou tentando buscar aquele saldo lá acima de 7 milhões, se expondo em shitcoins, em shitcoins, e acabou depois, no final do inverno cripto, ele acabou com basicamente 1 milhão e pouco de euros, o que também é uma bela grana, porque ele vendeu a casa só por 500 mil. Ele vendeu por 500 mil euros e teve um retorno de somente 100%. Poderia ter saído com 7 milhões no topo? Poderia. Acertar o fiofó da mosca, ninguém vai acertar. Mas se na hora que a gente perceber o topo e já ter visto o saldo ali em acima de 7 milhões, e na hora de efetivamente sair com 6.800, eu acho que simplesmente, se não saiu com saldo acima de 7, mas saiu com 6.800,
tá bom. Agora, exatamente, a gente vai sair num topo, mas é óbvio que em algum momento a gente vai ver o nosso saldo em valores astronômicos. Mas na hora que a gente sair, se efetivamente houver um dumping em relação ao que a gente já viu horas antes ou dias antes, não tem problema. Só que aí ficar recordando o saldo anterior para tentar buscar, essa é a receita do suicídio. A ganância é uma droga que a gente precisa controlar. Então o sujeito, na verdade, ficou tentando buscar aquele saldo que ele já tinha ostentado, se expondo a shit coisas no inverno cripto, acabou perdendo quase tudo. Poderia ter perdido tudo e agora ele está se expondo novamente às altcoins de alta octanagem. Provavelmente ele vai multiplicar isso por vezes 15, vezes 20, só que a gente espera que ele não cometa o mesmo erro. Bateu o topo, neste ciclo haverá à disposição do mercado ativos tokenizados no mundo das finanças descentralizadas do nível de treasuries, bonds, que a gente pode fazer stake, alavancar com segurança em outras operações. Não é e outra, na hora de sair, se não saiu lá no fiofó da mosca, não tem problema. Basicamente, a gente vai remunerar o nosso capital em operações seguras na Web3 para quando o próximo inverno cripto der a oportunidade, desenhar o fundo, a gente multiplica de novo por vezes 20. Não é preciso ficar desesperado só porque viu o saldo ali acima de 7 milhões e na hora que efetivamente o sujeito saiu tinha menos do que isso. Não é preciso entrar em desespero. Basicamente é só colocar em ativos conservadores que não estavam à disposição do ciclo anterior e esperar o próximo ciclo. Não há segredo no mundo cripto. O que o sujeito não pode fazer é ficar exposto a essas más paixões típicas do ser humano, principalmente a ganância, e acabar entregando tudo de volta para o mercado. É isso que eu falo para os senhores. Gente, o que vem por aí não tem precedente. Agora eu vou falar dos fatos. Esse ex-criptocético, Preston Pitch, da CEO da Ego Capital, ele disse que analisando o crescimento do mundo cripto, não é um crescimento linear, é tudo menos linear, é um crescimento exponencial mais agressivo, é algo mais agressivo do que o próprio crescimento de Big Techs como Facebook e Amazon. Seja qual for o crescimento que os senhores já tenham visto nos últimos 5 anos, o que vem por aí é muitíssimo mais agressivo. A quantidade de riqueza que está aportando na Web3 é algo que ele nunca viu em nenhuma outra revolução tecnológica. Ele afirma que vai ser uma pernada de prosperidade, vai ser a grande transferência de riqueza desse século. Porque nesse ciclo a gente está presenciando a tokenização, a migração do mundo TradeFi para a Web3. Nos ciclos anteriores, o que vai acontecer é só o crescimento vegetativo decorrente disso. Então, apesar da gente não ostentar em números percentuais a mesma agressividade de 2016 e 2017, em que o mundo cripto, o mundo das altcoins saiu de 36 milhões e foi buscar 446 bi, quase 2 milhões por cento, porque saiu de 36 milhões para 446 bi, percentualmente falando, foi uma bizarrice. 1,5 milhão, 2 milhões por cento. Agora, em números absolutos, de 36 milhões para 446 bi, só entrou 446 bi. Só que nesse ciclo vai entrar algo entre 7, 8, talvez 9 trilhões. Então, em que pese percentualmente a gente enxergar uma valorização de 700, 800, talvez 1000%, na prática vai entrar 7, 8, talvez 9 trilhões. O que é um recorde absoluto em relação aos ciclos anteriores. Então há várias BNBs enrustidas nos gemas. A BNB saiu de 4, 5 dólares, foi buscar 691 no ciclo anterior. Nesse ciclo, a bizarrice que é a transferência de riqueza, que vai ser essa transferência de riqueza, vai entregar muitos retornos vezes 20, vezes 30 ou mais. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as 40 melhores altcoins com potencial de retorno para esse ciclo. Não ousem estar de fora dessa mega pernada de prosperidade. Ainda na seara fática, a AVE
vai lançar o primeiro empréstimo de renda fixa on-chain, sem custódia, sem confiança a terceiros. Por enquanto, estará disponível só para quem tem 33 mil ETHs, que se um ETH valesse 3 mil dólares, vale um pouco menos, seria 100 milhões de dólares, porque eles querem criar liquidez nessa ponte entre a ETH 2.0, atualmente líquida, e a Ethereum regular, através de um ativo sintético, a ETH. Depois da criação da liquidez é que eles vão abrir para o varejão. Por enquanto, está disponível para quem tem 33 mil ETHs, ou basicamente quase 100 milhões de dólares. Enfim, eu vou acompanhar a evolução desse aspecto do protocolo da Aave e reportar aqui no canal. E mais um filho do Donald Trump agora afirmou que está exposto a esse projeto do Donald Trump Jr. Agora o Eric Trump também afirmou que está junto do irmão nesse projeto. É bom para o mundo cripto, porque a filharada toda agora do Donald Trump está explorando a criptografia. Então imaginem só a gente ter um presidente dos Estados Unidos com a filharada toda, que já está se autoproclamando embaixador do Bitcoin, com toda a filharada exposta à indústria criptográfica. Isso, obviamente, para o mundo cripto é muito bom, seria o cenário perfeito, o sujeito chegar em casa e ouvir todos os filhos dando opinião pró-cripto no ouvido do presidente dos Estados Unidos. Isso vai ser muito bom. Na seara geopolítica e finanças internacionais, os principais bancos dos Estados Unidos estão sob investigação federal, envolvendo o Pix deles lá, que é o equivalente ao Pix americano, o Zelle, que é um sistema de transferência instantânea sem custo para os usuários. Eles estão sendo investigados porque vários usuários estão reportando transações realizadas sem o seu consentimento, e isso começou com casos pipocando, poucos casos pipocando, e agora já há uma quantidade considerável de vítimas dessas transferências não autorizadas. Isso para o mundo cripto é bom, porque o mundo cripto não padece desse problema, ou o sujeito tem a private key ou não tem, e é muito provável que todos esses aspectos da Web 2 e as suas falhas, envolvendo transferência de riqueza, titularidade de divisas, tudo isso vai ser embrulhado nos ecossistemas da Web3. Em pouco tempo, esse vai ser esse aspecto da Web 2, que é a transferência de dados e riquezas de forma sensível, com certeza vai ser o primeiro aspecto da Web 2 que vai morrer e vai migrar para a Web 3. Principalmente envolvendo divisas, que serão todas embrulhadas em ecossistemas da Web 3. Por isso que eu reporto aos senhores que quando a gente olha aqui e vê que há circulando em todos os ecossistemas da Web3 83 bi, e quando isso aqui catapultar para 83 tri e não vai demorar, os senhores não se assustem com o valor das redes, que pela lei de Metcalfe é proporcional à base de usuários e à quantidade de dados e riquezas que trafegam nas redes. Então é uma questão aritmética, matemática, e o crescimento exponencial das redes é que vai levar o mundo cripto para patamares nunca antes navegados. Ainda na seara geopolítica, Israel afirma ter atingido um comando do Hamas embaixo de uma escola ao sul da faixa de Gaza. Israel pede a investigação do Hamas por prática de crimes de guerra, porque eles constroem o comando da organização embaixo de hospitais e escolas. Israel também afirma que o número estimado de mortos ainda não foi verificado, mas que tudo deve ser colocado na conta do Hamas, porque eles escolhem escolas e hospitais para construir o QG logo abaixo. E isso acaba criando esse problema para Israel, que para alvejar o QG acaba alvejando esse tipo de construção. E a OMS está convocando uma reunião de emergência para decidir se declara uma emergência de saúde pública de interesse internacional envolvendo a varíola do macaco, já que houve uma explosão de casos na África Central, seria o mais alto nível antes da declaração de uma pandemia. No caso do último evento pandêmico, a declaração de emergência de saúde pública de interesse internacional foi dada em janeiro de 2020 e a declaração pandêmica foi ultimada em março.
Enfim, esperamos que eles controlem esse surto na África Central, da varíola dos macacos. Lembrando que o último evento pandêmico, no último, a BTC saiu de 3.700, vou até botar aqui no gráfico, no último evento pandêmico, em março de 2020, aqui, ó, a BTC saiu de 3.782 e foi buscar 69 mil dólares. Se houver uma nova pandemia, o que eu acho, o que eu não desejo, mas vamos ver exatamente como a OMS vai se comportar nesse surto, a gente facilmente ostentaria uma pernada padronizada como essa, já que o mundo da Web3 cresce exponencialmente e a quantidade de dados e riqueza só vai acelerar a sua migração em direção à Web3, já que lockdowns promovem esse tipo de revolução também paralela. Enfim, gente, o mundo tá virado numa verdadeira hecatombe nuclear. A BTC travou aqui no patamar da MM200, mas na verdade está tentando superar essa resistência para buscar 70 mil. Não ousem esperar o fim dessa congestão para embarcar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Porque quando romper essa congestão, isso aqui só vai parar em 100 mil dólares e as altcoins vão catapultar em direção a 2 trilhões, formar um pullback para depois explodir para 7, 8, talvez 9 tri. Não haverá um ponto seguro de entrada quando a gente se livrar dessa congestão. Vai ser uma corrida maluca. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a Vax, Kusama, Toncoin e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.